Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre a industrialização dos países desenvolvidos, dando continuidade a esse ciclo de aulas que nós estamos falando sobre o tema industrialização, só que agora retratando a industrialização da Alemanha, que é considerada uma das principais nações da Europa. Faz parte da Comunidade Econômica Europeia e é uma nação que tem um elevado PIB, elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, fruto dos investimentos em educação. A gente lembra também que a Alemanha esteve no pivô da corrida imperialista nas últimas décadas, né, principalmente quando se lançou, né, para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Hoje o país tem um outro olhar, né, e investe pesadamente em processos educacionais, na formação de novos produtos a partir de investimentos tecnológicos, tá? Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar como se deu o processo de industrialização da Alemanha, quais são as principais regiões industriais do país e que produtos eles mais vendem ou exportam para o mundo. A gente começa falando desse histórico da industrialização alemã, né? Para a gente poder compreender a atualidade, né? O que está acontecendo no país hoje. Então, no século XIX e século XX, né? O que aconteceu em termos de industrialização na Alemanha? E a gente lembra que a Alemanha liderou, né, no século XIX e XX a chamada Segunda Revolução Industrial, tá? Juntamente com os Estados Unidos. Só para lembrar aí, a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra no século XVIII, né? A Inglaterra praticamente se industrializou sozinha. Depois foi que os outros países começaram a implementar os seus processos de industrialização. Então, nessa corrida industrial, a Alemanha esteve aí à frente do segundo momento. Foi considerada a segunda revolução industrial, que foi a revolução que trouxe consigo novas fontes de energia, como petróleo, né, o gás natural, que foram produtos amplamente, a energia elétrica, desculpe, petróleo e energia elétrica que foram amplamente utilizados, né, para mover as novas máquinas que surgiram com a segunda revolução industrial. E a Alemanha esteve para e passo ao lado dos Estados Unidos, que já era uma grande potência e que conseguiu alavancar o seu processo de industrialização. Por que a Alemanha conseguiu isso, né, em relação aos outros países? Tinha reservas abundantes de carvão, é bom lembrar, carvão mineral ainda era uma fonte bastante utilizada, embora o que marcou a segunda revolução industrial foi a presença do petróleo e da energia elétrica. Eles tinham redes de escoamento da produção, como transporte fluvial, né? Eles utilizaram bastante os seus rios, o Vale do Reno, o Ruhr, Rio Elba, são rios sediados na Alemanha que serviram para o transporte de mercadorias, né, que eram exportadas através do porto de Roterdã, na Holanda, tá? E esses fatores conjugados, fonte de energia contra rede de transporte fluvial, fizeram com que houvesse a eclosão da industrialização na Alemanha. Outro fator que conta bastante é o acúmulo de capitais, né? A Alemanha, na Idade Média, né, conseguiu realizar rotas de comercialização, enviar burgueses para toda a Europa. Isso fez com que houvesse a formação de uma burguesia forte a partir desse comércio estabelecido lá atrás, né, na fase comercial do capitalismo. Então, esse acúmulo de capitais ajudou nos investimentos para alavancar o processo de industrialização. Outra questão bastante importante são as migrações. A migração campo-cidade proporcionou a disponibilidade de trabalhadores prontos para serem explorados nas fábricas, né? Isso gerou também uma mão de obra livre, que ela era assalariada, e isso ampliou o mercado consumidor. Ora, se nós temos atividade industrial, é necessário que nós tenhamos consumidores. Então, os consumidores locais da Alemanha, que eram esses trabalhadores que saíram do campo para a cidade, que se tornaram mão de obra assalariada, eles começaram a produzir, a incorporar esses produtos que eram produzidos na Alemanha. Fora isso, o país começou a exportar suas mercadorias para outras regiões, tá? Então, nós temos aí uma influência do êxodo rural, da fuga do homem do campo para a cidade, e a ampliação do mercado consumidor como elementos fundamentais, como pilares, que ajudaram a sustentar a industrialização alemã, na Alemanha. Existe uma relação entre imperialismo alemão e industrialização.
E aí, com isso, nós queremos lembrar que a Alemanha foi um dos últimos países a se unificar na Europa. Era uma região de condados, né, de vários estados, e aí, sob o domínio da Prússia, a Alemanha foi unificada, tá? Mas a Alemanha, nesse processo de formação de Estado Nacional, ela perdeu a corrida imperialista que aconteceu no século XVIII, tá? Então, a perda da corrida imperialista levou a Alemanha a disputar áreas territoriais que eram de outras nações, né? A disputa de áreas coloniais, áreas na Europa, áreas na África, na Ásia. Então, essas disputas da Alemanha por essas áreas que já estavam bem definidas entre as nações, como França, Inglaterra, Estados Unidos, né, levou, né, a Alemanha a provocar dois grandes conflitos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí, na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí a Alemanha derrotada e foram impostas sanções, como é o pagamento, né, de multas, né, para a reconstrução de áreas destruídas por esse país. Nós tivemos também perdas territoriais de áreas incorporadas pela Alemanha. Tá? Então, esses dois fatores levaram já a uma baixa, né, em relação às pretensões alemãs. Porém, isso não intimidou o país, né? Logo em seguida, com essas imposições, nós tivemos a ascensão do nazismo, que é um sistema político instituído na Alemanha, onde esteve à frente o político Adolf Hitler, né, onde ele buscou trabalhar o conceito de espaço vital, né, onde a Alemanha precisava de mais espaço para crescer enquanto organismo vivo, que foi um conceito criado por Friedrich Hayek. Então, ele começou a legitimar a necessidade da Alemanha de ocupar territórios, sobretudo territórios vizinhos dentro da Europa, e criou o conceito de raça ariana, para mostrar que a Alemanha, né, o povo alemão, era um povo superior. Então, essa superioridade da raça justificaria a ocupação desses territórios considerados territórios de raça inferiores, tá? Então, isso, inclusive, essas ideias, né, preconceituosas, essas ideias de superioridade, né, levaram ao extermínio de vários grupos, os minoritários, dentre eles judeus, negros, deficientes, né, todos aqueles que se enquadravam em minorias que não estavam dentro desse conceito de superioridade foram eliminados pelo regime, tá? E aí a Alemanha começou a entrar nessa saga de ocupar territórios de outros países, que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá? Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a união dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, da França, que lutaram contra Japão, Itália e Alemanha. Com a vitória dos países, né, liderados pelos Estados Unidos, nós tivemos aí uma perda significativa para a Alemanha, que teve que dividir o seu território, teve seu território dividido entre as potências. E aí nós tivemos a instituição da Alemanha Oriental, né, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. A Alemanha Oriental ficou sob domínio da Rússia, que foi um dos países da União Soviética, aliás, foi um dos países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, e o lado ocidental, pelas potências, né, ocidentais que participaram do conflito, Estados Unidos, França e também a Inglaterra. Tá? E a Alemanha também teve que pagar indenizações, né, vultosas pelos prejuízos que provocou durante a Segunda Guerra Mundial. Na imagem que vocês podem perceber, nós temos um retrato da divisão da Alemanha, em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Tá? A parte oriental, essa que eu estou grifando agora, tá? Ela ficou sob domínio da União Soviética, tá? Aí nós temos a capital Berlim Oriental, e do lado ocidental, tá? Nós temos a divisão da Alemanha em três potências, né? Nós temos a divisão entre os Estados Unidos, entre a Inglaterra, Estados Unidos, e também entre a França do seu território, tá bom? A Alemanha ficou dividida, essa foi a condição, né, que ela sofreu, né, de divisão do seu território, de perdas territoriais,
e ao mesmo tempo de imposição de sanções. Além disso, foi construído um muro separando Berlim Oriental da Berlim Ocidental. Esse muro, chamado de Muro de Berlim, cristalizou a divisão da Alemanha entre dois mundos, capitalismo do lado ocidental e socialismo do lado oriental. Essa divisão perdurou de 1945 até 1990, quando houve a reunificação da Alemanha com o fim ali já da Guerra Fria. Então, nós temos aí um conflito leste-oeste após a Segunda Guerra Mundial. Isso dividiu o país durante muito tempo. A Alemanha Ocidental era capitalista, implantou a chamada economia de mercado, que é a economia de mercado é a economia regulada pela lei da oferta e da procura, tá? Então, se a oferta de um produto é grande, né, a sua procura diminui e aí o preço tende a baixar. Se a oferta é pequena, a procura aumenta, o preço tende a subir. E a economia de mercado ela é regulada pela iniciativa privada, né? São as empresas que produzem, o Estado é apenas ali um regulamentador dessas ações, mas não interfere diretamente nas questões produtivas. Essa produção é regulada pelo mercado consumidor, que somos nós. E a Alemanha Ocidental recebeu todos os recursos do Plano Marshall. Foi um plano de ajuda americana para a reconstrução da Europa. Isso ajudou no processo de soerguimento da Alemanha Ocidental e sua diferenciação em relação à Alemanha Oriental, no que diz respeito à fabricação de bens de tecnologia superior, de tecnologia avançada, né, que ganharam os mercados consumidores do mundo. Além disso, a gente lembra que a Alemanha ingressou na Comunidade Econômica Europeia. Foi um importante bloco econômico que surgiu e fortaleceu ainda mais o lado ocidental. Na Alemanha Oriental, nós tivemos a adesão à economia planificada, que é uma economia que o Estado controla, o que será produzido, quando e em que tempo. Tá? O Estado é que dá toda a tônica do desenvolvimento das chamadas atividades produtivas. Isso, de certo modo, atrapalha a inovação tecnológica por conta da falta de concorrência. Então, durante muito tempo, as indústrias da Alemanha Oriental foram consideradas atrasadas em relação à da Alemanha Ocidental por conta dessa falta de competitividade dos produtos, uma vez que o Estado era quem determinava quando os produtos seriam produzidos, vendidos, né, e qual seria o grau de tecnologia que os mesmos apresentariam. Em 1990, a gente tem um novo quadro, a Alemanha reunificada, e há uma reestruturação do país. Essa reestruturação vai impactar diretamente no processo de industrialização, sobretudo do lado socialista, que passaria a ter que contar com uma inovação tecnológica para chegar próximo dos avanços conquistados pelo lado ocidental, já que o lado ocidental adotou a economia de mercado, né, fez vultosos investimentos em pesquisa e contou com a ajuda americana também através do Plano Marshall para a reconstrução da economia do lado na Alemanha Ocidental. Quais são os principais setores ou regiões industriais, né, da Alemanha? A Alemanha é um país bastante rico hoje, é a nação europeia mais importante, né, em termos de PIB, de riquezas, né? Então, as principais regiões, a principal região industrializada da Alemanha é, sem dúvida, o Vale do Reno e Ruhr, que é chamada região da Renânia, né, que tem a maior concentração de indústria. Então, acompanha todo o Vale do Rio Reno, que desemboca, né, na Holanda, que é um dos principais portos utilizados pelos alemães para escoamento da sua produção para todo o mundo. Então, por que o Vale do Reno e Ruhr constitui-se como a principal área de industrialização alemã? Primeiro, tinham fontes importantes de carvão mineral no passado, né? Então, essas fontes fizeram com que houvesse o surgimento das primeiras indústrias nessa região. A abundância de carvão mineral foi um fator facilitador da industrialização nessa área, acompanhando todo o percurso do rio Reno, né, que nasce ali na Suíça, corta a Alemanha e vai desembocar na Holanda, ok? Apresenta uma densa rede de transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, que é um dos mais baratos, que torna os produtos alemães competitivos no mercado mundial. Então, essa rede de transporte ajudou a amparar esse processo de industrialização e alavancamento da atividade industrial na Alemanha. Mão de obra abundante, por conta do êxodo rural, que nós já citamos,
e um amplo mercado consumidor. Esse amplo mercado consumidor foi o primeiro a sustentar a atividade industrial alemã, né? Então, as primeiras indústrias da Alemanha já passaram a vender seus produtos para os trabalhadores livres, né, que existiam no país, que migraram do campo para a cidade e se tornaram também trabalhadores da atividade industrial. Tá? Então, a principal região de industrialização é esse vale do rio Reno e Ruhr, que corta todo o país, corta toda a Alemanha. Ainda pesa favoravelmente a Alemanha o fato dela ter a melhor logística do mundo. Logística hoje é algo imprescindível para a produção industrial. Envolve a logística, a rede de transporte, de comunicações, rede portuária, que promove um rápido escoamento da produção. Países que têm uma boa logística de distribuição de produtos, que envolve essa rede de transporte, comunicação e uma eficiência do Estado, né, na questão da cobrança dos tributos e do rápido despacho dessas mercadorias, todos esses fatores somados colaboram para um ambiente propício ao desenvolvimento de negócios. Então, a Alemanha ela apresenta uma logística interessante nesse sentido. Então, o vale a região da Renânia do Norte, né, que é a confluência dos vales Ren e Ruhr aqui, e Versátilia, são as áreas de principal industrialização do país. Aqui nós temos uma foto, uma imagem da região da Renânia do Norte, que é essa área que apresenta importante concentração industrial na Alemanha. Então, quais são os principais setores industriais? A gente destacou ali as regiões. Quais são os setores industriais prioritários na industrialização alemã? Nós temos o setor da siderurgia, o setor siderúrgico que mexe com ferro, aço, tem bastante destaque, até porque a Alemanha apresenta uma forte indústria automobilística. Um exemplo disso é a Volkswagen, que é uma das maiores empresas do mundo no setor de automóveis. Indústria química, que é uma indústria que trabalha com fertilizantes, produção de tintas, né, defensivos agrícolas, e a indústria eletrônica, como a indústria de computadores, celulares, dos quais a Alemanha também tem know-how, porque na Alemanha está situada a Siemens, que é uma das maiores indústrias do setor eletrônico do mundo. O país possui grandes conglomerados, que são conglomerados, são indústrias que crescem bastante e diversificam a sua produção. Produzem diferentes tipos de bens, ramos, né, econômicos, atuam em diferentes ramos econômicos com o objetivo de crescer e se tornarem gigantes. Tá? A Siemens é um exemplo de um grande conglomerado, tá, que atua na Alemanha. A Bayer também atua em diversos setores com o objetivo de promover o seu fortalecimento, seu agigantamento, e com isso elas conseguem engolir empresas menores, tornando-se cada vez mais fortes. E essas indústrias representam a Alemanha no cenário internacional. Então, em relação à distribuição das indústrias, pode-se dizer que a indústria alemã é bem dispersa, não é concentrada só numa região. Apesar da maior concentração estar no Vale do Rio Reno e Ruhr, região da Renânia, essa industrialização é bem difusa por todo o território, mostrando aí um incentivo do Estado, né, a atuação do Estado para que essa industrialização seja mais espalhada e não promova um desequilíbrio regional. Quais as regiões mais fortes em termos de industrialização? Nós temos como polos industriais o polo de Stuttgart, que se destaca na indústria mecânica, principalmente a indústria automobilística. Nós temos o polo de Hamburgo, né, que fica na foz do rio Elba, né, que é um dos principais veios de deslocamento da exportação alemã. E aí no polo de Hamburgo nós temos como principal ramo industrial a indústria naval, uma indústria forte dentro da Alemanha. E temos o polo de Wolfsburg, né, que é importante na indústria automobilística. Inclusive, é sede da empresa Volkswagen, que eu coloquei até a logomarca aqui, que é uma das principais empresas do setor automobilístico no mundo. Veja que nessa imagem eu coloquei os principais polos de industrialização da Alemanha. Observem que a Alemanha tem indústrias espalhadas por todo o território, de norte a sul e leste a oeste, mostrando um equilíbrio aí no que diz respeito à produção industrial. E isso tem como consequência a diminuição dos desníveis regionais no país, dos desequilíbrios entre as regiões. Então,
além das principais regiões industriais, nós temos os tecnopolos, né, alemães que se destacam no mundo. Tecnopolos, lembrando, são áreas que abrigam importantes universidades e empresas. Nessas áreas nós temos aí um capital intelectual bastante avançado, engenheiros, né, profissionais liberais que criam produtos, sobretudo patentes, e nós temos empresas interessadas nesses produtos. São espaços que reúnem universidades, institutos de pesquisa e empresas em um ambiente de negócios que gera novos produtos. Então, enquanto parques tecnológicos, nós temos na Alemanha o Parque de Munique, né, que é na região da Baviera. Nesse tecnopolo nós temos aí várias universidades, dentre elas a Universidade de Munique, e nesse tecnopolo nós temos indústrias nos diferentes setores, dentre eles o setor eletrônico, se destaca nessa região de Munique, o setor automobilístico, que é importante dentro da Alemanha, já que ela tem várias indústrias, várias empresas que exportam carros para o mundo inteiro. Nós temos um destaque para a indústria aeroespacial, que é uma indústria bastante promissora na era da revolução técnico-científica. E nós temos na área de biotecnologia, que é do melhoramento genético, a produção de remédios, farmacêuticas, enfim, na indústria da, da, do melhoramento, né, de plantas, né, e também na geração de novos produtos. Tá? Abriga importantes universidades, como a Universidade de Munique, e é sede de empresas como a Bosch, que é considerada uma grande multinacional, e a Siemens, que é do setor de eletrônicos. Tá? Além do Tecnopolo de Munique, na Baviera, nós temos o Tecnopolo de Chempark, que é na região da Renânia, que é a região mais industrializada do país, na confluência dos vales dos rios Reno e Ruhr. Nessa região do Tecnopolo de Chempark, na Renânia, nós temos indústrias do tipo químicas, né? Indústrias ligadas, né, a fontes de energia como petróleo, gás, né? Indústrias ligadas a defensivos agrícolas. Nós temos também a indústria farmacêutica, que é uma indústria importante dentro da Alemanha, pois o país se destaca na produção de medicamentos para doenças de alta complexidade, bem como produção de vacinas. Essa região tem como empresas, é uma das áreas que tem como sede a Bayer, né, que é uma empresa que é considerada um conglomerado que atua em diferentes áreas, desde a produção de medicamentos, passando pela produção de defensivos agrícolas, né, constitui como um grande conglomerado na Alemanha. Aqui eu coloquei uma imagem da cidade de Munique, que é um dos principais polos industriais alemães. E aí, além da industrialização nessas regiões tradicionais da Alemanha Ocidental, nós temos também as indústrias do leste, da antiga Alemanha Oriental. Na antiga Alemanha Oriental, os principais polos eram Berlim, polos de industrialização, Berlim, Leipzig e Dresden, né? Foram cidades que se destacaram em termos de industrialização no lado oriental, que era o lado da economia planificada, de industrialização com menores investimentos em tecnologia, pois o Estado controlava toda essa produção. Tá? Essas indústrias orientais elas não conseguiram competir com as indústrias ocidentais. Então, no processo de reunificação, eles começaram a receber investimentos maiores para que elas pudessem estar no mesmo nível de igualdade das indústrias da Alemanha Ocidental. Aliás, isso ocorreu muito em toda a Alemanha, né? Houve investimentos vultosos do Estado no lado oriental, em infraestrutura, em tecnologia, na ajuda às empresas para que elas pudessem se preparar para a chamada economia de mercado. E aí, com essa preparação, com a introdução do capitalismo, houve também um aumento do desemprego, visto que na Alemanha Oriental havia a ideia do pleno emprego defendida pelo Estado. Com a concorrência, com a competitividade, as empresas passaram a demitir funcionários, aumentando o desemprego nessa região do país. E esse desemprego diminui à medida em que há uma modernização, há um crescimento da economia e vão surgindo novos postos de trabalho. Então, com a unificação da Alemanha, nós temos um intenso processo de modernização no lado oriental, para que ele pudesse acompanhar, né, o processo que ocorreu no lado ocidental. Como exemplo desse atraso tecnológico na Alemanha Oriental, a gente dá o exemplo desse modelo de veículos, que é o Trabant, que era um tipo de carro que existia do lado oriental. Quando houve a queda do Muro de Berlim e a unificação das duas Alemanhas, o Trabant
começou a circular do lado ocidental, concorrendo com carros da Volkswagen, da Mercedes-Benz, que eram carros muito mais avançados do ponto de vista tecnológico. Essa circulação de carros do lado oriental para o lado ocidental mostrou quão diferente era a industrialização do lado oriental quando comparado ao ocidental. Então, hoje, esse carro ele, praticamente não existe mais a sua produção, porque ele é atrasado tecnologicamente em relação aos carros ocidentais. Mas nos anos 90, quando houve a unificação, eles eram comuns de serem vistos no lado oriental e no lado também ocidental, o que escancarou, né, para toda a Alemanha o modelo, né, de industrialização implantado no lado oriental e as suas características. Né? Visualmente falando, percebe-se que esses carros assemelham-se muito aos carros produzidos do lado ocidental nos anos 50. Então, demonstra aí um atraso econômico, um atraso tecnológico, né, quando a gente compara o capitalismo com o socialismo. E hoje, como é que está a Alemanha unificada em termos de industrialização? Possui uma variada carta de produtos, produzem de tudo, né? Mas o foco dos produtos alemães são aqueles produtos de alto valor agregado. Atuam fortemente na indústria de telecomunicações, da biotecnologia e na indústria automobilística e aeroespacial. Com esses ramos de produção, os produtos alemães ganham o mundo inteiro e, como eles são de alto valor agregado, influenciam diretamente no acúmulo de riquezas por este país, que tem um dos melhores PIBs de todo o mundo, que é o Produto Interno Bruto, que vai refletir um pouco da riqueza desta nação.